Olá, hoje então é o nosso primeiro encontro, depois da apresentação, para a gente conversar um pouco sobre segurança pública. É um assunto que, ao mesmo tempo em que todos falam algo, vivenciam algo no seu dia a dia com relação à segurança pública, às polícias, por outro lado, se discute muito pouco o que seria, o que é esse serviço público essencial chamado segurança pública. Ali na tela eu compartilhei com vocês algumas questões, o que é, para quem é e como acontece. E fica aquela pergunta que a gente ouviu muito em décadas atrás, quando o Titãs cantava Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. E eu pergunto para vocês, quem é que precisa de polícia? Quem é que precisa desse serviço público chamado segurança? Será que nós temos opções, precisamos levar adiante a construção de uma segurança pública democrática ou ela já funciona a contento? Eu imagino que todos tenham já alguma opinião a respeito do assunto. Então, vamos pensar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre isso nas nossas próximas encontros, aulas. Eu não chamaria de aulas, mas de encontro para a gente refletir um pouco sobre a temática. A proposta é que nós passemos de uma conversa mais genérica sobre segurança a tratar da segurança pública endereçada particularmente às questões das mulheres, a violência contra a mulher, seja a violência no âmbito físico, psicológico, sexual, patrimonial. É para esse lado que nós havemos de caminhar. Então, fica aqui a ideia de que nós temos um bate-papo adiante, que não serão tantos encontros assim, mas que eu espero que tragam alguma dúvida, algum caminho, alguma maneira nova de se pensar sobre segurança pública nas nossas casas, cidades, no nosso trabalho, no nosso estado, no nosso país. Então, vamos lá. Diz aqui, nessa telinha que eu compartilho, o que está escrito lá na Constituição Federal. Vocês se lembram que a nossa Constituição ela é de 1988, então ela já tem um tempo de estrada e é uma Constituição que trouxe uma ideia fundada lá em 1948 na Declaração Universal dos Direitos do Homem, sobre direitos do homem como serem garantidos para todos. E isso veio para a nossa Constituição, e ali no artigo 144 está dizendo o que é a segurança pública. Eu não vou ficar lendo os slides para vocês, mas eu quero comentar o seguinte: a nossa Constituição diz que segurança pública ela é dever do Estado, é dever dos governos em todas as instâncias, mas para nós que somos as cidadãs, cidadãos desse país, a segurança entra como não só um direito a que nós temos que ter a garantia, mas como uma responsabilidade também. E é nesse sentido em que escapa na nossa vivência a ideia de que segurança é responsabilidade de todos. Além de que os governos, os municípios, e os estados precisam garantir, por outro lado, nós temos que estar comprometidos e implicados na discussão da segurança, porque muito mais facilmente, se vocês pensarem a respeito, nós somos chamados a conversar sobre a educação, as questões da educação, como ela está acontecendo, se acontece bem ou mal, se está contento ou não. Somos chamados a discutir muitas vezes sobre saúde pública, saúde coletiva, e tudo isso é deveras muito importante e fundamental. Mas precisamos lembrar aqui, e esse é um interesse que eu tenho muito forte, de lembrar que segurança pública também é serviço público fundamental, essencial no funcionamento da nossa sociedade.
Ele precisa funcionar, e precisa funcionar não é de qualquer jeito, tem que funcionar de uma maneira democrática, progressista, garantidora de direitos, né? E isso é para onde a gente vai caminhar agora em seguida, né? Lembrando aqui, então, do artigo 144, que elenca ali quem é que participa, quem são os atores, os agentes governamentais que estão dentro desse pacote chamado segurança, que vocês já conhecem de ouvir falar, enfim, a vida toda nós convivemos, desde que nascemos, com as polícias aí no mundo existindo, e são diversas polícias de instância federal, tipo a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, que é menos conhecida, as polícias civis nos estados da federação, polícias militares e corpos de bombeiros militares, as polícias penais a nível federal, estadual e distrital. A polícia penal, há não muito tempo atrás, era conhecida como sendo o departamento dos agentes prisionais, aquele policial que ficava cuidando, né, cuidando dos presídios, penitenciárias e, enfim, dos centros de acolhimento aos adolescentes infratores, né, que ficam apreendidos lá. Os CASEPs, enfim, a nomenclatura muda muito, mas nós sempre falamos, os CASEPs, né? E as pessoas sabem que essas coisas existem, mas não sabem como elas funcionam. Então, a Constituição, né, só pincelando um pouco mais do que interessa para nós aqui, ela diz que nós somos todos iguais perante a lei. O artigo 5º está ali, é um dos artigos basilares da Constituição, e fala assim, olha, todo mundo é igual perante a lei, não há distinção de natureza, né? Nós, brasileiros e estrangeiros que moram aqui, nós somos iguais, nós temos direito à vida, à nossa liberdade, a essa igualdade, a segurança, a nossa propriedade. E no inciso 1 desse artigo 5º ainda diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Não é pouca coisa esse tipo de afirmação que a Constituição diz. E logo vem uma pulga atrás da nossa orelha, porque parece que essa igualdade que a Constituição nos diz, ela não acontece na nossa vida diária. Alguma coisa está errada aí, funcionando. Está na lei, mas na prática não está acontecendo. E nós de imediato levantamos questões a partir da nossa própria vida e nos perguntamos, mas eu sou tão igual assim, como a lei diz, diante de um homem que trabalha comigo, diante do homem que mora comigo, do homem que eu encontro na rua? Será? Aí vem a outra passadinha adiante sobre uma ideia, um conceito de segurança pública que eu guindei lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um fórum muito bacana, que envolve profissionais de todos os campos da segurança pelo país afora, e eles trazem esse conceito de segurança que eu acho muito bacana, que diz assim que é um serviço público baseado na prevenção e repressão qualificada do crime, respeitando a equidade, a dignidade humana e é guiado, norteado pelos direitos humanos e pelo Estado democrático de direito, né? Vocês veem que é uma ideia bem mais ampla de segurança pública. E não vem falar aqui de cara em igualdade, mas vem e traz para nós uma outra ideia chamada equidade. O que é equidade? O que é uma prevenção e uma repressão qualificada na segurança? O que são esses nortes dos direitos humanos e do Estado democrático de direito? Percebam que a segurança pública, ela passa então a fazer sentido dentro de uma ideia muito mais ligada à defesa da dignidade humana, a defesa dos direitos humanos, do que pura e simplesmente prender pessoas, encarcerar as pessoas e ter um trabalho de policiamento
né? A segurança sempre é vista desse jeito. Alguém pratica o crime, vamos lá e prendemos essa pessoa, mandamos para a cadeia, como se diz, seja presídio, seja penitenciária, ou se é adolescente para o local próprio dele, e vamos fazer uma prevenção desse crime com as viaturas acontecendo nas ruas, passando em frente aos estabelecimentos, às escolas e tudo mais, como se a segurança pública ela se limitasse e se restringisse a esses aspectos. Tais coisas fazem sim parte da segurança, mas são apenas um dos aspectos da segurança. A segurança é muito mais que isso. Então, qual é a diferença entre igualdade e equidade que apareceu para nós ali nessa ideia de uma segurança pública linkada, relacionada aos direitos humanos, ao Estado democrático de direito? Eu achei muito bacana, eu compartilho com vocês aqui na tela, essa imagem que eu trouxe da internet, mostrando em desenhos o que é a ideia de igualdade e o que é a ideia, esse conceito de equidade. E por que que para nós, particularmente nós mulheres, essa diferença da igualdade e da equidade, ela é muito importante. Porque se vocês observam na tela o desenho que está ali, vocês vão ver que na igualdade nós temos três pessoinhas postas diante de uma cerquinha branca, pessoas de alturas diferentes, de portes diferentes, e na ideia da igualdade, todas elas estão com um suporte, um banquinho do mesmo tamanho, que foi posto ali para que elas olhassem para o lado de lá. E diz embaixo da imagem assim: na igualdade, todos recebem o mesmo tratamento na oferta das oportunidades. O mesmo tratamento na oferta das oportunidades. Na equidade, por outro lado, nós vemos ali que as três pessoinhas, para conseguirem de forma adequada olhar o outro lado da cerca branca, cada uma recebeu um suporte, um banquinho diferente, com proporções diferentes, adequada à altura delas, à constituição delas. E a ideia de equidade vem então mostrando que essas diferenças entre as pessoas, elas precisam ser ponderadas, precisam ser pensadas quando se ofertam oportunidades a essas pessoas. E isso já de cara mostra para vocês como é importante nós levarmos em consideração a equidade. E a equidade, então, nos mostra que aquela coisa tão boa, tão bonita que está posta na legislação, que está formalizado na Constituição, e da Constituição de cima para baixo vem norteando os outros princípios legais, a equidade mostra que dentro desse arcabouço de leis, desse pacote de leis, muitas vezes o que fica de fora é essa visada peculiar para o fato de que as pessoas são diferentes. E elas são diferentes já desde que elas botam o pé no mundo. Elas são diferentes em condições materiais de sua sobrevivência, nas condições econômicas, são diferentes no acesso aos serviços públicos e as condições mais básicas da vida, como a alimentação, saúde, educação, acesso à cultura, a lazer, a, a cor da pele das pessoas determina muito como a vida delas acontece na nossa sociedade. E isso não é pensado e não é levado em consideração, às vezes, quando se estabelecem discursos, discursividades, dizendo que somos iguais perante a lei. Nós temos uma ideia muito forte, muito presente dentro da sociedade brasileira e sociedades mundo afora, que são praticamente a espinha dorsal do capitalismo, dizendo que todos nós podemos alcançar as mesmas metas, os mesmos objetivos, se nós formos pessoas que trabalhem duro, que levem a sério, que
estejam focadas em alcançar os seus objetivos, com aquela ideiazinha de que querer é poder. E eu pergunto, então, e me perguntei muitas vezes na minha trajetória pela vida, e pergunto a vocês: querer é poder sempre? É verdade que isso acontece nas nossas vidas, o nosso querer é nosso poder? Do ponto de vista de motivação pessoal e outras metas, é uma coisa, gente, mas quando você pensa que uma pessoa que vive às margens da riqueza da sociedade, vivem à margem do acesso ao mais básico da vida, que é colocar comida na mesa, que é sustentar sua casa, que é conseguir ir para a escola e não ter que optar em dado momento se trabalha ou se estuda, porque os dois não dá para fazer junto, porque os boletos chegam, a vida cobra o seu preço. Então a gente vê que falar em equidade é muito importante. E isso no campo da segurança pública é mais importante ainda, porque nós vemos e os dados estatísticos estão aí, são muitos dados construídos já há muito tempo, mostrando que as cadeias, as prisões, elas são majoritariamente ocupadas por pessoas pobres, pessoas negras, pardas, por indígenas e, enfim, por toda aquela gama de pessoas que na sociedade não têm acesso a uma vida do mesmo padrão, da mesma qualidade que, em geral, as pessoas de pele branca, as pessoas que têm condições financeiras melhores conseguem ter. E por que que, né, então, se a vida, a sociedade, o mercado de trabalho, o acesso a tudo isso é tão diferente, por que que nós temos que tapar os olhos e fingirmos que a igualdade que está escrita na lei dá conta da realidade desse mundo que a gente tem em volta? É preciso pensar diferente. Queremos um mundo diferente? Precisamos, então, readequar, desconstruir muitas ideias que nós temos sobre como a sociedade funciona no real, no frigir dos ovos mesmo. Olha aí, então, um pouquinho do que é equidade. A equidade é isso que a gente conversou agora, né? Tem um princípio universalista em que todos são regidos pelas mesmas regras e que todos têm direitos e deveres iguais, né? É isso. Todos somos iguais, temos direitos e deveres iguais. A equidade, por outro lado, ela consegue perceber que nós não somos todos iguais e que então carece de que haja esse ajuste ao desequilíbrio que é fatual, que é real entre nós seres humanos. E nós seres humanos, tá aí, ó, é um leque muito amplo de como nós seres humanos somos, podemos ser. E quando nós olhamos ainda a questão de gênero, nós seres humanos divididos entre homens e mulheres, e todos ainda que não se reconhecem nem como homens ou mulheres necessariamente, nós precisamos ver que nós precisamos avançar em direção, em consideração à equidade, para que nós possamos, sim, pensar um novo jeito de construir a sociedade que nós almejamos, que nós sonhamos e pelo qual nós temos militado em termos de visão política, cosmovisão, em termos de justiça social. Fica aqui, então, esse convite para que a gente possa, então, começar a pensar uma nova maneira de ver a sociedade e de nos vermos enquanto pessoas dentro dessa sociedade. E por falar então em equidade, vem aquela pergunta que durante minha carreira eu ouvi muitas vezes, e eu imagino que também você tenha ouvido falar muitas vezes assim: se as mulheres de fato têm sofrido as mesmas violências que os homens ou não, e por que que tem Maria da Penha e por que que não tem Lei João da Penha? Né? Quando a gente fala em equidade, em sermos iguais ou não perante a lei, a gente começa a perceber
que as violências, né, que é essa temática relacionada ao campo da segurança pública, nos afeta como mulheres de uma maneira muito particular. Será que nós mulheres passamos as mesmas coisas que os homens passam? Será que nós mulheres temos que batalhar por coisas um pouco diferentes que parecem tão óbvias, né? E tão assustadoras que em pleno século XXI nós ainda tenhamos que falar em garantias para nós mulheres podermos andar nas ruas em paz sem sermos atacadas, que nós mulheres tenhamos que brigar ainda por não sermos violentadas em vários sentidos dentro das nossas casas, nos nossos locais de trabalho, seja ele qual for, serviço público, serviço privado, enfim, na autonomia de outros campos de labor, de trabalho, nós ainda estamos fazendo guerra diária para poder irmos e virmos de forma incólume, sem agressão, sem abuso moral, sem abuso sexual, sem assédios das mais diversas matizes, né? E a pergunta, então, se tem Lei Maria da Penha, por que que tem? Será que de fato é preciso ter Lei Maria da Penha? E se tem a Lei Maria da Penha, os homens reclamam por que que não tem a Lei João da Penha? E por que que não tem a Lei João da Penha? Né? Fica aqui essa pergunta que parece uma brincadeira, só que é uma brincadeira perversa, de certa forma. E está aqui na nossa tela, eu compartilho com muito orgulho a imagem da Maria da Penha. Ela é uma pessoa que de fato existe, é uma pessoa real, está ali, essa mulher brava, aguerrida, e essa mulher maravilhosa que, com a sua história de vida, trouxe uma guinada no campo jurídico, no campo ideológico, no campo do pensar das mulheres no nosso país. A Maria da Penha, ela foi vítima de uma grotesca e aberrante violência que colocou ela nessa cadeira de rodas que vocês veem ali. Ela levou um tiro nas costas por parte do seu marido, seu companheiro, pessoa com quem ela tem 3 filhas, né? Uma pessoa com quem ela tinha uma história, com quem ela andava junto, e que em determinado momento da vida dela a violência foi recrudescendo, se tornando mais intensa, até o ponto de que este homem planeja ardilosamente simular um assalto, um crime, tentando forjar a morte dessa mulher. E a Maria da Penha, ela não morreu, ela ficou paraplégica e posteriormente ainda sofreu mais uma tentativa de homicídio por parte deste homem que tentou eletrocutar, né, essa mulher, forjando um acidente lá. E não deu certo, para nossa sorte, e para essa história tão linda dessa mulher. A Maria da Penha, em 2006, teve então o seu nome vinculado a uma legislação que veio para trazer regras, trazer caminhos e trazer uma discussão sobre os direitos, a proteção da vida, da segurança das mulheres em vários sentidos. A Maria da Penha trouxe uma realidade para a nação brasileira, trouxe a realidade que sempre se quis e se quer ainda hoje grandemente colocar sob o tapete, que é a realidade da violência doméstica, que assola os lares dessa nação e se tornou e ainda é um assunto que é muito tabu. As pessoas não gostam de falar sobre o que acontece na sua vida privada e acabam falando disso quando às vezes elas já sofreram um volume tão grande de violência, que fica tão difícil para retomar a caminhada, fica tão difícil para se levantar às vezes do chão, né? A Lei Maria da Penha ela é de 2006, nós estamos em 2023, mulheres, homens, todos, todas e todos que conversam com a gente agora.
Olha quanto tempo nós temos essa lei. E de cara vem então aquela pergunta: mudamos muito, avançamos muito, conseguimos acabar com a violência doméstica? Conseguimos já acabar com a violência contra a mulher? Estão aí os dados, né? As estatísticas, nós nos outros encontros vamos falar um pouco de como isso tem acontecido, mostram que a violência contra a mulher ela é muito alta e ela aumentou bastante, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com uma legislação que veio modular a maneira de lidar com esse assunto, né? Veio definir essa lei, o que que é violência doméstica, o que que é esse crime, como é que se pode evitar, como é que se pode enfrentar o crime contra a mulher e como nós podemos punir o agressor. A lei veio também indicar quem que é responsável em cada órgão público, quem são esses órgãos que precisam é, enfrentar, tomar o lugar de agente, de ator social dentro do serviço público essencial, que é a segurança para combater a violência contra a mulher. Né? Nós precisamos olhar para a segurança pública como tão importante quanto saúde e educação, porque ali está implicada a forma como nós existimos, como nós vivemos, como nós temos direito e onde nós temos que procurar os nossos direitos para sermos defendidas dos agressores, agressoras que vêm sobre nós. Assim como temos o direito à escola, ao acesso à educação pública gratuita e de qualidade, a saúde pública gratuita e de qualidade, a segurança pública tem que ser de qualidade, de acesso fácil, em todo tempo, sem nenhum momento de dúvida, para que nós possamos chegar a qualquer hora do dia, da noite, numa delegacia de polícia e sermos atendidas e recebidas com dignidade diante daquilo que vem sobre nós e onde nós somos vitimizadas. Não podemos mais deixar esse assunto embaixo do tapete e ficarmos ainda arregando aquela ideia terrível que foi construída de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que isso é um assunto de foro íntimo e privado das pessoas, enquanto que os feminicídios, a morte das mulheres têm abundado nessa nação. Né? Os estupros, a violência sexual e psicológica estão escancaradas diante das vistas de todas nós, todos nós, de todes, e nós ficamos com medo de envolver a nossa vida, de envolver a nossa história com esse assunto. E olhem só, a Maria da Penha, aquela mulher que eu mostrei para vocês há minutos atrás, não era uma pessoa sem instrução, porque tem mais esse mito ainda. Ah, isso acontece na casa daquela pessoa onde alguém é drogado, onde alguém bebe muito, onde se tem envolvimento com o tráfico, lá na periferia da cidade, onde as famílias são desestruturadas, têm uma moral fraca ou não são pessoas que são religiosas e comprometidas com a fé, quer dizer, há um discurso, uma discursividade construída socio-historicamente há milênios, que colocam essas violências na margem da sociedade. A suposta família de bem, a família que tem emprego, que vai para a escola, que anda bem vestida, que está limpinha, que não é periférica, ela não passa por isso. Só que não. Viram bem ali a Maria da Penha, uma mulher branca, uma mulher que quando levou aquele tiro nas costas que tornou ela uma mulher paraplégica, ela já tinha passado pela universidade. O marido dela já tinha passado pela universidade. Ela era mestranda
quando conheceu este homem e quando ela sofreu tamanha violência e se tornou um ícone, um símbolo da luta das mulheres contra a violência doméstica, contra a violência física, a violência moral, e enfim, se tornou o grande símbolo dessa nação. Então, nós precisamos derrubar esses mitos de que a violência ela só está na periferia e com gente que não foi para a escola e tudo mais que eu acabei de falar. Nós precisamos retomar a discussão da violência por outros canais, lembrando das nossas próprias trajetórias como mulheres, né? A nossa vida toda, em qualquer lugar onde a gente esteja dentro de Santa Catarina, em qualquer município, a gente está no dia a dia, no nosso trabalho, entre os nossos parentes, familiares, sempre em contato com algum tipo, alguma modalidade mais intensa ou menos intensa de violência. E por que que nós, em boa parte do tempo, paramos de falar sobre isso? Olhamos para o outro lado e não nos sentimos implicadas com esse assunto. De certa forma, lavamos as nossas mãos e deixamos para lá. Aí eu pergunto a todos vocês, todes, o que ocorre conosco como sociedade que a violência acaba ficando como se fosse invisível para os nossos olhos? Por que que a gente não gosta e a gente corre para o lado oposto quando a gente testemunha violência contra uma mulher, contra uma adolescente? Por quê? O que que em nós, na nossa história, fala tão forte a esse ponto? Responde aí para você mesma. Por quê? Aqui eu só compartilho, para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, a legislação, né, que veio agora em abril, no dia 3, promulgada, falando pelo governo federal, né, mostrando a necessidade premente, urgente, de programas de prevenção ao enfrentamento contra o assédio sexual, a dignidade sexual, a violência sexual no âmbito das administração pública, das instituições, e criando, ampliando o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Aquilo que eu falava agora há pouco sobre haver em todo lugar, em todo município, um acesso diuturno, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, para que a mulher possa ser recepcionada quando ela precisa de ajuda, de socorro, ela precisa ser ouvida com qualidade e tratada com dignidade quando ela está sendo vítima de violência da forma como nós falamos até agora há pouco, uma violência que é sofisticada e que não tem hora para acontecer e não tem lugar para acontecer. Então, nós temos 3 leis que são recentes, que começam a se ampliar e a ganhar uma envergadura maior agora que nós estamos na caminhada de um governo democrático, de um governo que retoma a prioridade do atendimento à mulher, que olha para a mulher como alguém absolutamente importante dentro da sociedade e que não está relegada a estar nas margens sociais, né? Isso é muito importante. Nós precisamos abraçar com muita vontade, né, esse momento de protagonismo da mulher dentro da sociedade brasileira. Nós precisamos trazer para nós, para o nosso colo, para as nossas mãos, essa parceria que nós temos agora oportunidade de ter através do governo federal, estadual, municipal, com os coletivos, com os sindicatos, com as escolas, em todos os âmbitos, para a gente mudar a história da mulher dentro da nação brasileira. Fica, então, o meu convite para a gente voltar nos próximos encontros e olhar mais especificamente o que é
violência sexual? O que que é violência psicológica? O que que é, como acontece, para quem acontece, né? E a gente vai se espantar um pouco, porque às vezes a gente vai se olhar na conversa como, meu Deus, mas eu também passei por isso, ou eu estou passando por isso e eu sequer estava notando que eu também estou passando por isso. Então, minhas queridas, queridos, querides, um beijo, um carinho muito grande no coração de vocês e vamos avançar. Vamos trazer a segurança pública para discussão como direito, como serviço público essencial, onde nós temos que ter as garantias, onde nós temos que ter a nossa voz ouvida e respeitada, sim. Um beijo e até o próximo encontro.